Você crê que o Senhor tem uma palavra para o teu coração nesse momento? Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis 41, versículo 14. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. A história de José é uma história extremamente impactante, porque nos mostra vários exemplos de como ser um verdadeiro adorador. José, ele foi um homem perseverante, um homem além do seu tempo. Ele se entregou verdadeiramente nas mãos do Senhor. Perceba que a promessa estava sobre a vida de José. E o que define o cumprimento da promessa? O que faz com que aquilo que foi determinado realmente aconteça? É quando nós nos submetemos verdadeiramente ao Senhor. E foi o que José fez. Apesar de toda mentira que foi levantada ao seu respeito, José ele mantém a sua integridade. Ele não fez o que disseram, mas ele continuou firmado no Senhor. É interessante que na vida de todo José sempre vai existir uma esposa de Potifar. E a esposa de Potifar, ela representa a calúnia, a testemunha falsa, a pessoa mentirosa, pessoas perversas, de coração perverso, que não tem um pingo de dignidade, não se importa com a dor do outro, não está nem aí se um inocente vai ser declarado culpado. Esse tipo de pessoa só está preocupado com si, com o seu orgulho, com as suas emoções. São pessoas vingativas que, porque não conseguiu o que realmente quis, vai lá e faz o que não deveria fazer e acaba destruindo a vida das pessoas. Mas com José foi totalmente diferente. Sabe por quê? Porque eu creio que José enxergou na esposa de Potifar o seu treinamento. Foi ali que o coração de José foi forjado. Porque José, ele sabia o que ele não tinha feito. Ele sabia que aquilo dali era uma mentira. Então ele tinha a sua identidade firmada no Senhor. Ele sabia quem ele era. José, ele foi fiel não somente ao seu patrão, mas primeiramente a Deus. Um homem verdadeiramente íntegro. E o Senhor confiou a José um governo, porque ele viu o coração de José, ele viu a lealdade, a verdade, a sinceridade. E olha que interessante, às vezes Deus ele permite a dor para que o nosso coração ele esteja simplesmente inclinado a sentir a dor do outro, a ter compaixão, a ter piedade, a sermos misericordiosos. Então, todas as vezes que você querer fugir dos processos de Deus, todas as vezes que você querer ir contra o processo, querer fugir, você não vai conseguir viver a totalidade da promessa, porque só se cumpre aquilo que Deus tem determinado para a nossa vida quando nós abaixamos a cabeça e aceitamos as situações que vêm do Senhor, quando nós nos submetemos aos processos, porque o processo ele vai forjar o nosso caráter, ele vai fazer com que o nosso coração ele esteja inclinado para as coisas que Deus quer que esteja. Talvez hoje o que você está passando, o que você chama de deserto, você chama de aflição, é Deus te moldando para que você esteja sensível ao sofrimento alheio, para que você seja alguém que lá na frente vai ajudar outras pessoas, que não vai simplesmente pensar somente em você, somente no teu umbigo, mas que vai acreditar no outro, que vai acreditar que existem pessoas inocentes, que vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Alguém que o Senhor pode entregar um governo e essa pessoa não vai se ensoberbecer, mas vai ser alguém humilde, alguém que vai ajudar os que precisam, os que estão passando por aflição, porque um dia você esteve na estrada da aflição. Então você sabe o quanto dói, e aí o Senhor ele pode te usar verdadeiramente, porque eu creio que Deus ele olha principalmente as nossas intenções. Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Às vezes nós falamos coisas
que entristecem o coração de Deus, porque as nossas intenções estão no lugar errado. Então a boca vai falar o que o coração está cheio. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso, Ele é tão bondoso que Ele nos perdoa e nos dá sempre uma oportunidade, uma chance para começarmos de novo. Eu creio que nessa noite o Senhor, Ele está nos dando uma folha em branco para a gente escrever uma nova história. Se você quer ter um fim extraordinário, escreva uma nova história. Permita que o Espírito Santo te conduza ao caminho do arrependimento. Como na palavra diz, Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim caminho mau e me leve, me conduza ao caminho do arrependimento. Então se submeta a Deus, não fuja dos processos. Eu não sei de onde você está pedindo hoje para Deus te tirar, mas peço ao Espírito Santo, abre a minha visão espiritual, para que eu possa entender o que é que está acontecendo e qual é o posicionamento que eu preciso ter nessa hora. Qual é a resposta que eu preciso dar, o que eu preciso entender. Porque quando a gente entende, quando a gente compreende as lições que o Senhor está tentando nos passar, aí vem sobre nós um amadurecimento, nós amadurecemos e nós recebemos o revestimento necessário para viver as promessas de Deus. Porque sem o revestimento, sem o amadurecimento, a gente não pode viver aquilo que o Senhor projetou, porque você pode colocar tudo a perder, mas perceba que tudo já estava pronto. Foi do dia para a noite que aconteceu o que tinha que acontecer, mas leva tempo para a gente viver as promessas de Deus. Não é porque as promessas não estão prontas, não é porque o extraordinário não está pronto, é porque o nosso caráter precisa ser forjado segundo a vontade do Senhor. Então hoje é o dia de você se entregar verdadeiramente para Deus. Que Deus te abençoe.